Bem-vindo a mais um vídeo do canal. O planejamento de hoje é de fazer 45 minutos na caminhada. Começando 1 minuto a 4 km por hora. Vou começar a mostrar para o corpo que eu quero me exercitar. E depois 40 minutos a 5 km por hora. E encerrando 4 minutos diminuindo. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece no corpo quando a gente caminha. Caminhar é uma coisa tão simples, gestos naturais que a gente faz praticamente sem pensar, desde pequeno. Mas ele envolve uma coordenação do corpo muito interessante, as mudanças fisiológicas, o ritmo, a coordenação motora envolvida. Quando a gente está caminhando, a gente está bem equilibrado. Assim que a gente dá um passo, a gente causa um desequilíbrio no corpo, inclinando ele um pouco para frente. E esse desequilíbrio nos leva a mover a perna, dar um passo à frente, para voltar ao equilíbrio. Isso é muito interessante a gente analisar fisicamente como acontece isso. E fisiologicamente também, o que acontece no corpo é uma coisa extraordinária. A começar pela respiração. Assim que a gente começa a caminhar, começa o exercício, o corpo entende que tem uma demanda maior e ele começa já a se adaptar com uma respiração já mais profunda, mais cadenciada. Não é aquela respiração rápida de quanto a gente corre, mas já é uma mudança. O pulmão aumenta a troca gasosa, para fornecer mais oxigênio para o organismo.
E, ao mesmo tempo, entra o coração também. Já começa a aumentar o ritmo cardíaco. Começa devagar, paulatinamente, sem disparada. Mas ele começa a aumentar a frequência para bombear mais sangue para as células, levando o oxigênio a cada uma delas. E nessa circulação fechada, ele leva o oxigênio até a célula e traz de volta o gás carbônico e outras impurezas que ele vai encontrando aí nesse caminho. O coração é que dita o ritmo, o batimento dele, bombeando sangue e atendendo a demanda celular maior. Eu gosto de assistir vídeo enquanto caminho, enquanto faço esteira. Uma boa dica para vocês também. Quando quiser assistir um videozinho na esteira, aproveita aí, entra no canal Curiosidades na Esteira e assiste o vídeo. Não esquecendo de deixar o like, ajuda bastante, se inscrever no canal, quem gostar do conteúdo.
Após 10 minutos, 800 metros percorridos, uma frequência cardíaca de 104 batimentos por minuto. E pode ver, o coração já acelerou. Normalmente, em repouso, fica no batimento por volta de 70, 74 batimentos por minuto. Mas, conforme começa a caminhar, as células, o corpo começa a demandar mais energia e aí o ritmo do coração aumenta, aumentando a circulação, a rapidez da circulação. E falando em energia, quando a gente está fazendo atividade, a gente sempre está queimando energia. Como um carro para andar consome combustível, o corpo também precisa de combustível. E a energia, a fonte de energia principal no corpo, durante esse exercício aeróbico, assim, é o ATP. Como se fosse uma micro bateria que armazena energia e libera à medida que as células do organismo vão demandando para se mexer, músculos, ação. A energia que a gente gasta em ATP é o dia inteiro. A gente está 24 horas gastando energia. Respirar gasta energia. Qualquer contração muscular gasta energia. Batimento cardíaco gasta energia. Pensar gasta energia. Então, o funcionamento do nosso corpo está sempre gastando energia. E o que fornece essa energia mais imediata, assim, é a ATP, que é uma molécula que armazena energia como uma bateria. E à medida que a gente vai gastando a energia da ATP, então essa bateria vai recarregando novamente. As ligações químicas da molécula para se formar armazena energia e quando a gente está usando a energia, essa molécula é quebrada e libera energia para a célula. Então está sempre tendo que formar ATP. Vai gastando ATP e o organismo vai criando ATP. Que é essa... se fosse uma moeda de energia. Então o corpo vai gastando a moeda, vai gastando e vai tendo que criar novamente. E como isso acontece? Da onde sai essa energia? Para formar a ATP, o organismo usa basicamente glicose e gordura. Então, armazenados com abundância no nosso corpo. Alguns com mais abundância do que outros. Aí, quando a gente vê que está sobrando energia assim, como aconteceu comigo, eu
começa a fazer esteira. Vai gastar essa energia e queimar essa gordura. Então, quando a gente está caminhando, essa necessidade de energia aumenta, necessidade de mais ATP, e aí, como o ATP para se formar usa a gordura do corpo, vai queimando essa gordura. Por que a gente fala em queimar a gordura? E na caminhada regular, assim, isso é muito constante, e por isso caminhar é ideal para emagrecer. A energia gasta constantemente, ritmada, faz com que a queima de gordura aconteça nessa faixa de exercício, de caminhada. Em torno aí, quando para calcular em referência aos batimentos cardíacos, em torno aí de 60%, 70% do que se considera uma frequência máxima. Isso varia com a idade. Então a caminhada leva a se ter uma frequência bem dentro dessa faixa aí, adequada para queima de gordura.
Após 20 minutos, 1,6 quilômetros percorridos, a frequência permanece em 104 batimentos. O processo de caminhada também ativa os músculos, mais músculos até do que a gente pensa. Além dos normais que a gente pode imaginar, que é anterior, posterior de coxa, panturrilha, glúteos, né, que são, a gente imagina realmente que são muito ativos na caminhada. Também os músculos do core, os músculos da cintura, que estabilizam a coluna, também são ativados e trabalham para manter a postura. Esses músculos posturais, além de ajudar-nos a manter eretos, eles são uma grande proteção para a coluna. Então, quando a gente caminha, eles também entram em ação, também são exercitados e trabalham e na caminhada com muito menos impacto bem leve até, o que ajuda a não sobrecarregar as articulações. E aí, falando nas articulações, também são beneficiadas quando a gente caminha. Elas também trabalham. E caminhar literalmente lubrifica as articulações, porque estimula, é um líquido que fica entre as membranas das articulações para diminuir o atrito. Então, essa lubrificação, ela se intensifica quando a gente caminha. Inclusive, por isso é bom que mesmo que a gente vá correr, a gente comece fazendo uma caminhada. Vai pelo menos uns 5 minutos de caminhada antes de iniciar a corrida, para que as articulações fiquem já mais lubrificadas. É por isso que quando a gente caminha, com o tempo, a tendência é que se sinta menos dores no corpo, nas articulações. A minha esposa, que é fisicamente muito ativa, ela costuma dizer que o corpo que não se mexe dói. Então, a gente caminhar ajuda nisso.
E a caminhada também tem um excelente efeito no cérebro. A mente da gente fica, parece que é mais liberada. Quando a gente caminha, o cérebro libera endorfinas, que é um hormônio que provoca bem-estar na gente. Além disso, aumenta a liberação de neurotransmissores ligados ao humor, ao bem-estar, à motivação, à sensação de prazer. E caminhar, então, reduz a ansiedade. Então, é um excelente exercício para se fazer. E que nos ajuda também a clarear a mente, a ver esse estresse que se vive no dia a dia. Caminhar ajuda a diminuir esse estresse. Enquanto a gente caminha, especialmente no ritmo constante de uma caminhada, o cérebro entra num estado de não focar num problema. A gente caminhando, a mente divaga. Então, reorganiza o pensamento, a gente consegue ter boas ideias até caminhando, às vezes. Então, caminhar assim, como se fosse uma meditação ativa, onde um movimento é automático, a gente não fica pensando em cada passo que a gente não precisa pensar sobre ele, projetar, calcular. Então, com isso, a mente fica mais livre. Após 30 minutos, 2,4 quilômetros percorridos, a frequência aumentou um pouquinho, para 108 batimentos por minuto.
Esse aumento de queima de calorias, queima de energia que acontece na caminhada, também causa um aumento de temperatura. Aí o corpo responde a esse aumento de temperatura, aumentando a circulação mais próxima da pele, para refrigerar, né? Trocar calor com o ambiente e assim refrigerar o sangue. Começa a esquentar o sangue, é que faz nessa troca aí, nessa circulação, ajuda a manter a temperatura sem subir em excesso, enquanto o corpo esteja realmente confortável. E o suor funciona para isso. As gotas de suor em nossa pele, a gente sabe, o líquido, ele demanda mais energia para a troca de calor. Então esse arrefecimento do suor do corpo ajuda a manter o equilíbrio da temperatura. E interessante que caminhar também melhora a sensibilidade à insulina. E isso ajuda a regular o nível de açúcar no sangue, o nível da glicose. Isso é muito importante para prevenção de chamadas doenças metabólicas. Isso inclui diabetes, como ele mantém a insulina em nível estável, ajuda a manter o nível estável, também ajuda a prevenir o diabetes.
Também caminhada ao longo do tempo, da continuidade, da constância, traz muito benefício. Quando se caminha regularmente, o corpo muda. O coração fica mais eficiente. Normalmente ele diminui um pouco a frequência, porque mesmo com uma frequência mais baixa, ele consegue ter o mesmo efeito de um sedentário, com um batimento mais rápido. O pulmão também melhora a capacidade da troca gasosa. O pulmão está constantemente trocando gás carbônico por oxigênio. E esse gás carbônico que vem da célula, a gente expira, e quando expira, ele manda oxigênio para o corpo. Ele aumenta a capacidade dessa troca. Os músculos também ficam mais resistentes e melhorando principalmente os músculos, a resistência dos músculos do core, da cintura. Melhora a dor nas costas, melhora a postura. Com isso também melhora a qualidade do sono. E tudo isso acontece esse processo de caminhada, que aparentemente é tão simples. Após 40 minutos, 3,3 quilômetros percorridos, e o batimento permanece em 108. Essa deve ser a frequência máxima. Então, toda essa mudança fisiológica no corpo acontece enquanto a gente está botando um pé na frente do outro, de maneira simples, tranquila. Então,
Próxima vez que tu caminhar, eu aconselho a prestar atenção no que está acontecendo no corpo. Prestar atenção no batimento cardíaco, na respiração, prestar atenção na respiração. E o que acontece nos músculos, contração, descontração o tempo todo, a postura. Então, caminhar sem dúvida é simples, mas o impacto que pode ter na saúde, na vida da gente, é excelente. E assim, essa é a curiosidade que eu queria falar hoje. O que acontece no corpo quando a gente caminha. Hidratação sempre importante quando a gente está suando. E na verdade o dia inteiro. Nos 45 minutos, vamos totalizar 3,6 quilômetros percorridos. A frequência máxima foi 105, foi 104. Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.